por falar nesse governo, né, tem aqui eu gosto muito de dar notas do Anselmo Góes, meu conterrâneo sergipano. Então, quando a gente dá alguma coisa da coluna dele, a gente está afirmando aqui o povo do Nordeste, porque não é fácil o cabo da vida do Nordeste lutar contra todas as adversidades, os preconceitos do mundo e conseguir se destacar, conseguir em algum ramo da atividade humana nesse país de bacanas, né? Como diria Belchior. Aliás, ontem eu bati um papo legal com a irmã do Belchior, a Ângela Belchior, muito inteligente, né? E nós conversávamos exatamente, eu perguntei para ela, Ângela, se Belchior, ela escuta meu programa, está me ouvindo lá em Fortaleza, se seu irmão tivesse entre nós, como é que ele estaria vivendo esse momento? Ela disse, poxa, Marco Lucena, se só com o iniciozinho das coisas o coração dele papocou, imagina se fosse hoje, né? Então aqui, ó, na coluna do Anselmo de hoje, tem aqui o ovo da serpente. Ao noticiar a queda de Roberto Alvim, o jornal de New York Times escreveu que se trata apenas do mais recente caso em um debate mais amplo sobre liberdade de expressão e cultura na era Bolsonaro. Ou seja, o perigo de desapreço pela liberdade continua aí. Vale recordar um trecho desse livro, M, o Filho do Século, de Antônio Scurati, sobre Benito Mussolini, 1883-1945, e aqui editado pela editora Intrínseca. Lá pelas tantas, em julho de 1923, Mussolini, em discurso, disse que até esse momento o povo italiano não me pede liberdade. Presta atenção, Mussolini. Até este momento o povo italiano não me pede liberdade. E prossegue. Outro dia em Messina, a população que cercava meu carro não disse, dê-me liberdade, dê-nos liberdade. Disse, tire-nos dos barracos. No dia seguinte, os munícipes de Basilicata pediram água. No caso da Itália, minimizar a ausência da liberdade ajudou a gerar um regime ditatorial que, aliado ao nazismo, descambou na Segunda Guerra Mundial com dezenas de milhões de mortos, inclusive 450 pracinhas brasileiros, 13 oficiais e 8 pilotos no país do Mussolini. Aqui no meu livro, Sociedade Planetária Mundo Natural, eu trato da questão da liberdade como o principal bem do ser humano. O que nós temos de mais... Tem umas coisas que são significativas na vida. Primeiro, a própria vida. A vida é mágica. A Terra pode ser uma espécie de placenta universal, onde a vida está sendo gerada para se espalhar pelo universo inteiro. E se isso for verdade, nós somos a espécie mais responsável por ser inteligente, por ser sensível, por pensar, por planejar. E teremos a obrigação de cuidar de nós e de toda a vida terrestre, além da biosfera, ou seja, das condições criadas aqui nesse planeta para que nós possamos ter vida. Se existe vida fora daqui, em outros quadrantes do universo, espero que nós a encontremos e que ela não seja hostil, para que nós possamos nos relacionar em paz com ela. Aqui na Terra, depois de ganharmos a existência, depois de chegarmos à consciência, depois de chegarmos ao grau de civilização que nós estamos chegando e podemos ir muito além, nós precisamos de conquistar a liberdade e de preservá-la como o maior bem que a raça humana consegue ter no seu processo evolutivo. Eu cito aqui uma abolicionista americana chamada Harriet Tubman. Ela disse, eu poderia ter libertado bem mais escravos se eles soubessem que eram escravos. Na escravidão perfeita, quem nos escraviza nos dará sempre a sensação ou a ilusão de que somos livres. Essa é a forma da escravidão na qual estamos submetidos no mundo atual. Portanto, tomar consciência. Quando nós tomamos consciência da necessidade de ser livre, a gente tem que sentir que não é só para nós, a gente tem que chamar outras pessoas a perceberem a importância da liberdade. Ganhar o direito de ser livre, lutar pelo direito de ser livre e também o direito dos outros serem livres. Não podemos nunca cometer o erro de, ao nos tornarmos conscientes da nossa liberdade,
Se imaginar assim como eu sou um escravo alforriado, agora eu já não sou mais escravo de ninguém, mas eu também posso escravizar os outros. Não, não é isso. É tomar consciência de que a sua liberdade é muito importante e a do seu irmão também. Eu, por exemplo, me iluminei. Tive um momento em que a minha cabeça deu um pipoco, eu comecei a escrever esse livro aqui. E lá eu digo: a iluminação que me acordou e me fez ver as coisas do mundo e da vida com clareza, depois eu fiquei indignado enxergando tanta ilusão, tanta farsa, tantas mentiras impostas como se fossem realidades verdadeiras, que decidi mostrar para outras pessoas minhas insatisfações. Senti que as minhas descobertas deveriam ser usadas para tentar acordar outras pessoas também. Dentro de cada oprimido deve nascer um libertador, para transformar o seu mundo interior e a sua vida exterior em dimensões de liberdade e não de escravidão. As lutas pela liberdade contra qualquer forma de opressão deverão ser permanentes. Mesmo depois que a liberdade é conquistada, basta um pequeno descuido para que o arbítrio e a barbárie se instalem novamente. Nunca deveremos baixar a guarda, nem deixarmos de ser vigilantes na manutenção desse bem primordial para a evolução da vida: a liberdade. As pessoas precisam tirar seus antolhos, enxergar a possibilidade de vivermos de uma outra maneira aqui na Terra. Viver tem que ser um grande barato. Precisamos transformar nosso planeta naquele mundo em que Jesus Cristo disse a Pilatos que não era o daquele tempo do Império Romano em que ele iria ser crucificado, mas um outro mundo, a terra do futuro. Temos que construir este tempo para vivermos esses dias de plenitude num mundo melhor. O mundo atual continua não sendo aquele mundo onde Jesus Cristo falou que seria o seu reino. João 18:36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos que me perseguem. Mas agora o meu reino não é aqui. Esse mundo ideal só será possível se a humanidade criar novas formas de se relacionar com o meio ambiente, com a biosfera, com as nossas diferenças, com as forças da natureza e as naturezas das forças. Se distribuirmos de forma justa as riquezas que geramos com nossos talentos, com os nossos trabalhos, se nos transformarmos naqueles de quem Jesus falou, os que deveriam pelejar para que ele não fosse entregue ao suplício, ou seja, para que seus verdadeiros ensinamentos não fossem esquecidos. Com base nesses ensinamentos, poderemos criar um novo mundo, um mundo mais justo, e instalarmos nele o reino da verdade. Seremos nós os pelejadores? Seremos nós que construiremos as condições de tornarmos possível esse novo mundo aqui na Terra, onde haja de verdade a justiça, a honradez, a fraternidade, a felicidade, a verdadeira verdade e, acima de qualquer coisa, a liberdade? Vamos nessa? Vamos dar esse passo? Vamos? Vamos juntos! Nação Nordeste, um programa onde você curte música, onde você dança forró, mas onde você também leva um sacode para poder abrir a sua consciência. Porque pela falta de um grito, a gente perde uma boiada. E nós somos o grito para a boiada não se perder.